o André Ribeiro, lotado na Companhia Independente Turística de Luiz Correia. Ele foi diretor de finanças da ABEX. E eu pergunto aqui, Ribeiro, como foi compor a chapa encabeçada pelo Cabo Aguinaldo, e por que você pediu renunciou ao cargo? O que foi que aconteceu? O que é que você pode esclarecer para os sócios? A princípio, eu gostaria de pedir desculpas a todo aquele que depositou a confiança naquilo que foi dito no momento do pleito, e tão somente em razão das promessas daquilo que foi dito, voltou na chapa que até então eu fazia parte. A princípio, eu não ia compor a chapa do Cabo Aguinaldo. Entretanto, a minha persistência em minha ida e meu interesse em fazer parte despertou o interesse deles que eu viesse a compor a chapa. Entretanto, eu ia ocupar uma outra função, não seria diretor financeiro a princípio. Não consigo me recordar agora que função seria essa. Entretanto, já aceito compor a chapa numa outra função. Então, à noite em casa eu recebo a ligação onde eles me colocavam, me convidavam para deixar de ocupar aquela função e ser diretor financeiro. Pediram que eu fosse diretor financeiro tão somente em razão do Ferro Gomes, soldado Ferro Gomes de Teresina, não poder compor, porque a princípio ele seria o diretor financeiro, mas ele não podia compor porque ele não tinha o tempo mínimo estabelecido no estatuto para que ele pudesse fazer parte da diretoria. Então, como ele não tinha esse tempo mínimo, então eles pensaram e escolheram a mim para fazer parte como diretor financeiro. Aceitei, obviamente aceitei. E então nós fomos para o pleito, viajamos o Piauí de norte a sul, de uma extremidade a outra, pedindo voto e fazendo com que as pessoas confiassem no nosso projeto, um projeto que foi desenvolvido pelo Cabo Edson, vice-presidente da ABEX, por mim e pelos demais. Com relação ao motivo da minha saída, é muito simples. Ser diretor financeiro de uma instituição como a ABEX, que tem uma arrecadação mensal de 70 a 60 mil reais, variando, dependendo do mês esse valor ele fica variando. Então, certamente a responsabilidade em razão do valor que ali é movimentado é gigantesca. Então, na oportunidade de nós nos credenciarmos junto ao Banco do Brasil, na ocasião, eu e o Cabo Aguinaldo. Chegando no Banco do Brasil, nos foi colocado como funcionava o gestor financeiro. E de maneira bem simplista, eu vou colocar aqui para que todos entendam. O gestor financeiro da ABEX funciona com duas pessoas. Duas pessoas fazem a coisa funcionar. Sendo que um primeiro tem poder total dentro da gestão financeira. E o segundo, ele tem um poder parcial. Ele não tem um poder total, o segundo. Então, o que aconteceu? Foi estabelecido por mim e pelo Cabo Aguinaldo de que eu teria, a princípio, a função de ter o poder total. Por quê? Porque na gestão do Jarbas como presidente, o Cabo Aguinaldo ele tinha esse poder total, ele era o diretor financeiro, e o Jarbas tinha o poder parcial. Então, qual foi a proposta dele? De entregar para mim o poder total da gestão financeira e ele ficar com o poder parcial. O acordado era esse a princípio. Então, fui ao Banco do Brasil. Chegando no Banco do Brasil, dei cumprimento àquilo que nós acordamos e me ausentei. Quando eu me ausentei, ele foi ao Banco do Brasil. E ele chegando lá no Banco do Brasil, então ele desfez o que nós havíamos combinado. Quando eu descobri que ele havia feito essa mudança, então eu me preocupei. Me preocupei porque o gestor financeiro, o presidente da associação, naquele momento ele não estava sendo suficientemente claro comigo. Ó, senhores, a responsabilidade da diretoria financeira, a
responsabilidade do dinheiro primeiro vai ao presidente financeiro, depois vai para o presidente da associação e os demais. Então, qualquer problema que houvesse com relação à gestão financeira da Abex, quem levaria a primeira pancada, o fumo, a princípio seria eu, em seguida os demais. Então eu me preocupei, como poderia permanecer ali naquele local com uma pessoa que ficava de maneira sorrateira e de maneira a me ludibriar, de maneira a não ser suficientemente claro comigo, porque tem que haver confiança. Se não haver confiança entre o diretor, presidente da associação e o diretor financeiro, a coisa não consegue funcionar. Então nesse momento eu já comecei a me preocupar. Então fomos até a casa dele, em posse do dinheiro que foi sacado por mim, ajudei sim a sacar. O primeiro saque da gestão do atual presidente foi feito com a minha assinatura. Quanto foi? O valor de, se a memória não me fale, R$32 mil. Nós sacamos R$32 mil, colocamos numa mochila e fomos até um apartamento que ele aluga. Apartamento alugado por ele, lá em Teresina. Chegando no apartamento, então eu indaguei. Agora, Agnaldo, como você era o diretor financeiro anterior e agora eu assumi, e o estatuto diz que você deve me repassar todos os valores, todos os débitos, absolutamente tudo, para me submeter à apreciação dos membros da associação. Eu quero que você me repasse tudo. Eu quero que você me diga absolutamente tudo. Porque a minha ideia, a princípio, era buscar onde estava a lacuna e por que a Abex não tinha nada, tendo em vista que ela tem uma arrecadação mensal. Uma arrecadação mensal considerável e alta. O que justificar a Abex não ter nada? Então eu queria saber disso. Então ele virou para mim e disse que a Abex devia R$70 mil, colocou num papel qualquer e entregou. Eu fui e disse para ele que aquilo não tinha valor jurídico nenhum, aquilo não tinha valor nenhum, isso não tem valor. Ele foi e disse, não, mas eu assino esse papel dizendo que a Abex deve R$70 mil. Eu digo, não é assim que se comprova uma dívida. Eu quero os comprovantes da dívida, você tem? E ele não me respondia, não olhava nos meus olhos. Então aquilo fez eu ter a certeza de que ser diretor financeiro com uma pessoa que não era clara, não foi suficientemente clara comigo, não dava. Não dava, senhores, porque a responsabilidade é muito grande, penal, administrativa, civil, então eu não iria ficar. Então eu pedi a ele na casa dele, no apartamento em que nós estávamos, apartamento dele, eu fui e disse, me preste o notebook. Ele me emprestou o notebook. Quando ele me emprestou o notebook, eu digitei o meu pedido de renúncia. Escrevi a minha renúncia e entreguei a ele. E disse, aceite minha renúncia. Ele olhou para mim e disse, olha, você vai perder a grande oportunidade de sua vida. Eu digo, pois eu prefiro perder a grande oportunidade da minha vida. Vou perder a oportunidade da minha vida. Entreguei minha carta de renúncia, pedi que ele assinasse. Ele assinou a carta de renúncia e vim. Estava em Teresina, voltei para Parnaíba. E aqui fiquei.